Em entrevista ao Betinho do canal Fala Galo, Rubens Menin deu algumas declarações fortíssimas, algumas declarações importantes e que trazem um alento ao coração atleticano. No vídeo de hoje, iremos falar alguns pontos dessa entrevista que o Betinho fez com Rubens Menin, dono do Clube Atlético Mineiro, né? O R principal que compõe ali aquela coroa que comanda o futebol do Atlético. Vamos lá, antes disso, você vai deixar o seu like, vai se inscrever, pois é muito importante. Vamos lá, o Betinho agendou uma entrevista com o Rubens Menin, foi recebido e fez algumas perguntas, né? Um ping-pong, mais ou menos assim, de entrevista. Uma pergunta e resposta. E o Rubens Menin disse a seguinte frase, que o Atlético nunca vai quebrar, porque ele não vai deixar. E o que quer dizer isso e qual a importância disso para o Atlético? Isso quer dizer que o seguinte, o Rubens Menin tem o entendimento seguinte: se o Atlético quebrar, se o Atlético se endividar a ponto de ficar sem crédito na praça, o Rubens Menin e toda a sua família também vai falir. Por quê? Porque ele é um grande empresário, ele tem múltiplas empresas e quando uma empresa perde credibilidade no mercado, o empresário acaba perdendo credibilidade em todos os outros negócios. Então é o seguinte, eles não vão fazer loucuras e eles não vão levar o Atlético ao ponto do que o Cruzeiro chegou em 2019. Aquele famoso termo cruzeirar que a gente usa aqui, mas foi diferente do que aconteceu no Cruzeiro. Mas fato é que é o seguinte, essa declaração forte já abriu o discurso, né, a entrevista do Betinho com o Rubens Menin. E aqui eu coloco para vocês, é importante demais ter essa garantia de que eles vão fazer o possível e impossível para manter a saúde financeira do Atlético. Porque se o Atlético gastar muito, tentar montar times grandes para poder ganhar tudo, o Atlético poderia ir à falência e eles não vão fazer isso. Então eles já sinalizam com o CSO que chegou, que ajudou o Flamengo a se reerguer, eles estão dando sinais que é o seguinte, o Atlético vai voltar a ser protagonista, vai demorar um pouco, mas vai chegar no topo e vai permanecer lá para sempre. Não adianta você chegar no topo e no ano seguinte já cair, né? Não adianta você se endividar de maneira agressiva, com contratações exorbitantes e não vai conseguir chegar, não vai conseguir se manter no topo. Depois, a segunda coisa mais importante que o Rubens Menin falou, o investimento em 2026 não vai ser menor, mesmo disputando a Sul-Americana. Eles vão manter o padrão de investimento que vem fazendo ano a ano. Isso é muito importante, né? Gerou muitas dúvidas para o torcedor atleticano. O seguinte, estando na Libertadores, quanto que nós iríamos investir? E estando na Sul-Americana, quanto nós iríamos ter de investimento? Então, essa fala do Rubens Menin vem para amenizar e tranquilizar o torcedor. Eles vão investir, eles vão fazer um time mais forte do que o dessa temporada. Não falaram em valores, né, tipo 50, 60, 70, 80, 90 milhões, mas vão investir. Então, nós agora temos duas garantias do principal nome da cúpula atleticana, que eles vão investir e que o Atlético vai vir forte na temporada de 2026. Então o torcedor pode ficar tranquilo que o Rubens Menin garantiu que vai colocar dinheiro para o Atlético ter um elenco competitivo. E para mim, a terceira coisa mais importante, e essa para mim assim, é de alegrar o coração. O Atlético vai voltar a focar no Campeonato Brasileiro. Segundo o Rubens Menin, ele contou uma história lá, falando da ligação do Campeonato Brasileiro com o Atlético, dos anos que o Atlético ficou sem vencer e venceu sob a gestão dele, que ele vai investir, vai montar um time para competir principalmente no Campeonato Brasileiro. Vai deixar um pouco essa fórmula que o Atlético adotou nos últimos anos. O Atlético que foi o time que só montou times para disputar a Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e abandonou o brasileiro nas duas últimas temporadas e teve resultados muito ruins. O Atlético quase caiu por 2 anos consecutivos. E essa fala vem para nos deixar tranquilo de que agora sim eles viram que o seguinte, ganhar uma Copa é importante. Ir bem no brasileiro é 3 vezes mais importante. Porque se você vai bem no brasileiro, você isola a chance de cair. Porque ser rebaixado para um grande clube como é o Atlético, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, é muito ruim. Mancha a história, diminui e muito a receita, que já não é grande. A receita do Atlético em direitos de imagem e etc. já não é grande. É uma receita menor do que Flamengo e Palmeiras. Então assim, o Atlético
vai investir para disputar o Campeonato Brasileiro. Então teremos um Brasileirão muito melhor, muito mais bem feito por parte do Atlético do que tivemos nas últimas temporadas, e isso deixa o torcedor muito feliz. Então, gente, o resumo dessa entrevista foi o seguinte: o Rubens Menin quis chamar os influenciadores, os youtubers para uma conversa, porque eles têm uma teoria da conspiração de que tem bots, tem robôs, tem não sei o que, contra eles. Eles queriam trazer uma imagem, uma aproximação da SAF com os youtubers, da SAF com os torcedores, e acalmar um pouco esse clima de constante briga entre a torcida do Atlético e a SAF. Agora, promessas eles fizeram muitas, né? Eles são tal qual políticos. Eles fizeram muitas promessas, 4 Hulks ao ano, venderam o shopping, o Atlético acaba com a dívida e ainda não cumpriram com nenhuma. Cabe ressaltar que o Atlético ainda não ganhou nada de importante sobre o regime de SAF. 2021, os Menins investiram, mas ainda não era SAF. Então eles não podem colocar esse título da Copa do Brasil e do Brasileiro no currículo da SAF. Esse título não pode entrar. A SAF veio após a conquista. Então, assim, lógico, eles têm desde 1970 que eles estão no clube, então eles ganharam muitas coisas, ajudaram a contratar o Ronaldinho, a gente sabe disso. Mas com o nome SAF Atlético Mineiro, fora da associação, o Atlético ainda não ganhou nada de importante com eles. Bateram na trave, mas se tivesse investido mais, se tivesse um bom Campeonato Brasileiro, um bom treinador, um bom trabalho, o Atlético tinha chegado muito mais longe do que chegou. Então, é o seguinte: uma entrevista muito boa, eu acho que o Betinho deve disponibilizar isso depois, mas que coisa boa, saber que eles estão preocupados agora em transmitir o que eles pensam para o torcedor. É muito importante essa comunicação SAF, empresário, com a torcida. Isso vai trazer o torcedor de volta ao lado dos donos, e aí uma união vai fazer a força, e quem sabe em 2026 nós conseguimos elevar o Atlético ao patamar que ele tem que ser, o patamar que ele sempre tem que estar, no mais alto do pódio do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana, da Libertadores, do que for. O Atlético não pode ficar na segunda página de competição nenhuma. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você deixe seu like e se inscreva, pois é muito importante para fortalecer o nosso canal. A todos, muito obrigado, saudações alvinegras.